O conceito de populismo surge no século XX, especialmente na América Latina, onde no Brasil o exemplo mais claro é o varguismo. E, curiosamente, esse conceito tem sempre sido apresentado de uma forma negativa pelas ideologias dominantes. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 17 de abril de 2022, e é bastante curioso que, em geral, o populismo é associado à demagogia. E o que é demagogia? Olha a similaridade da palavra. Pedagogia. O que é pedagogia? O pedagogos. É aquele que instrui as crianças, aquele que guia as crianças. Sendo assim, o demagogo, literalmente, é aquele que guia o demos, né? Erroneamente, mas compreensivelmente entendido como povo. Mas bem, sendo assim, qual seria o problema em você orientar as massas, em você guiar as massas, em você instruir as massas? Não é exatamente essa a proposta da democracia, sabendo que há um certo déficit educacional na maior parte das populações? Não é o caso de você instruí-las para que elas tomem melhores decisões? Ao menos, nenhuma força política que se apresente abertamente vai ter coragem de negar essa ideia. E, no entanto, o conceito de demagogia é visto de uma forma depreciativa, assim como o conceito de populismo. Já refletiu a esse respeito? Bom, nesse canal isso aqui é refletido exaustivamente. Tem vários vídeos meus tocando nesse assunto, nessa problemática da nossa democracia liberal em oposição a democracias orgânicas e o modo como, infelizmente, nós não vivemos numa autêntica democracia em qualquer sentido relativo do termo. Nós vivemos em um sistema plutocrático, um sistema onde oligarquias ocultas efetivamente controlam o poder, e no qual a nossa democracia liberal serve apenas como uma fachada para esconder esse verdadeiro poder por trás de governantes invariavelmente fantoches, a não ser quando esse governante efetivamente consegue um grau de adesão popular efetivo. E veja só, quando eu falo de um governante realmente populista, é alguém que tem uma capacidade de realmente mobilizar a maior parte da população. Não me chame Bolsonaro de populista, porque ele nunca conseguiu empolgar nem metade da população. Lula chegou a ter 85% de aprovação. Bolsonaro nunca teve nem metade disso. Então sim, ele tem uma tentativa de um direcionamento populista, ele até fala nesse sentido, mas ele nunca conseguiu convencer a grande maioria das pessoas. Mas um líder como Getúlio Vargas conseguiu. Ele tinha uma imensa aprovação popular, sem a qual ele sequer teria se mantido no poder durante tanto tempo. E é absolutamente irrelevante o fato de ele ser um governante democraticamente eleito ou ele ter se mantido no poder de vias autoritárias. Isso é independente. O que importa é que um governante, quando tem um massivo apoio popular, ele tem uma espécie de aval para realizar coisas que geralmente a maioria dos governantes não consegue. E aí, se ele tem esse poder orgânico de base, aí ele pode desafiar o sistema. Aí ele pode oferecer um risco às oligarquias plutocráticas. E é por isso que a plutocracia detesta populismo. E é por isso que atualmente, tanto a esquerda quanto a direita, o que você vai ver são discursos que condenam o populismo. Por quê? Por um lado, pelo motivo óbvio, de que a ideologia dominante, o capitalismo liberal, que fornece a ideologia liberal por si só, evidentemente não tem como gostar disso. Eles precisam de um afastamento da percepção das massas para poder maquinar seus planos de destruição, de dilapidação, de roubo sistemático dos recursos da população, que são gerados pela população, pela massa trabalhadora. Por outro lado também, a esquerda, mesmo aquela representada mais organicamente, mais tradicionalmente, num marxismo mais revolucionário, ela também tem um problema muito sério, porque ela espera gerar uma liderança intelectual que tem propostas que também não são muito palatáveis para a grande parte da população, que a população simpatiza claramente com a ideia de melhorias de condições de vida, de melhoria de direitos trabalhistas, mas nem sempre ela está disposta a se lançar a uma empreitada revolucionária e derrubar completamente um sistema de coisas, porque isso tem sempre um certo grau de incerteza. Mas especialmente agravado isso pelo fato de que, desgraçadamente, na tradição marxista, desenvolveu-se um viés também antirreligioso, e as massas são essencialmente religiosas, e isso é meio que
indelével. Então, esse discurso hostil à religiosidade, às tradições populares, que são vistas como formas de alienação, afastou essa esquerda revolucionária das massas também. E aí o que sobra? Sobra aquilo que é uma verdadeira terceira via. Terceira via não é essa palhaçada que estão dizendo por aí, não. Porque na realidade, historicamente, a primeira via é o capitalismo liberal. A primeira via, na verdade, seria o Dória. Aquilo que o Bolsonaro está na política econômica fazendo. Isso já é a primeira via. A segunda via, tradicionalmente, é a esquerda revolucionária. Aquela de base mais trabalhista, mais marxista, mais socialista, qualquer coisa nesse sentido. E a terceira via é, na verdade, tradicionalmente associada mais ao nacionalismo, incluindo os seus exemplos mais extremos, como nazismo e fascismo. Então, tradicionalmente é isso. É que aqui no Brasil, que se construiu recentemente, nesse cenário pré-eleitoral, essa ideia fajuta de que a terceira via, na verdade, é a primeira com outro nome, né? Viria a ser o João Dória, né? Mas bem, a ideia então é que um verdadeiro populismo de massas, ele precisa conciliar interesses populacionais. E a única forma de você fazer isso, claro, é você ter um apelo na questão econômica. Você quer redistribuir riqueza, você redistribuir renda, oferecer mais emprego, melhores salários, e isso a população quer inquestionavelmente. Programas de assistência social, toda uma presença do Estado na sociedade, com policiamento de qualidade, com saúde de qualidade, educação de qualidade. Isso é o que a população sempre quer. Mas a população também quer ter seu direito à sua tradição, à sua cultura, à sua moral, à sua religiosidade respeitada. E é aí que está o problema. A esquerda até faz algum papel no sentido de tentar atender algumas dessas demandas econômicas, mas ela sistematicamente ataca, agride e ofende a dimensão cultural da população. Ao passo que o liberalismo, que está mais à direita, faz o contrário. Ele até finge atender, respeitar as demandas culturais da população, mas ele ataca sistematicamente seus interesses econômicos. Então só quem consegue conciliar o atendimento dos interesses econômicos com os interesses culturais vai efetivamente gerar um fenômeno populista mais significativo. Se Lula conseguiu se aproximar disso, é porque ele pelo menos fingiu não atacar as tradições populares, embora esteja associado a um partido. É uma ideologia que constantemente o faça. E se Getúlio Vargas fez isso, mais uma vez também, porque ele conseguia conciliar tais interesses. Um governante assim não é interessante para o poder estabelecido, o poder plutocrático efetivo, que trabalha com a divisão da população entre uma esquerda e uma direita fajuta. Então, nesse sentido, ela usa o rótulo populista para qualquer governante que efetivamente tenha uma identificação com a população e consiga realmente exercer algum fascínio nas massas e converter isso numa força política real. E vai usar o rótulo de demagogo, apesar da hipocrisia de que isso deveria ser exatamente o que deveríamos estar fazendo, e alguns até vão admitir que é o que nós efetivamente devemos buscar: instruir as massas, porque se você quer conduzir as massas, você primeiro tem que se identificar com elas. Você não pode pretender instruir as massas sendo um tecnocrata, sem qualquer tipo de identificação com a população. Você tem que ter primeiro essa identificação, você tem que ter esse relacionamento de afetividade com as massas, para que, gerando um grau de credibilidade, um grau de identificação, você possa efetivamente fazer qualquer tipo de instrução maior, no sentido de emancipá-la, no sentido de tentar aperfeiçoar essas massas. Não tem outra forma. Mas, evidentemente, não é isso que está colocado no nosso cenário político-ideológico atual, que sempre vai se posicionar contra o populismo, sempre se posiciona contra a demagogia nesse sentido mais preciso. E aí você vê, isso é utilizado como um rótulo que revela a verdadeira face desse sistema. Que ele é antipopular, que ele é antipopulista mesmo, e que é, na essência do termo, antidemocrático. Ele apenas se disfarça de uma pretensa democracia, no caso democracia liberal tecnocrática, com o objetivo de manipular um sistema, mas ante qualquer possibilidade real de uma manifestação efetiva de soberania popular identificada num governante efetivamente representativo, ele vai ser acusado de populismo, de demagogia, de ditadura ou qualquer coisa que o valha. E essa é a grande hipocrisia do nosso cenário atual. Esse assunto é um tema recorrente aqui no canal, até de uma forma exaustiva, mas tem que ser assim, porque é uma das coisas mais importantes, talvez a coisa mais importante que eu tenho a dizer no quesito
política, ideologia e economia. E como eu sou uma das pouquíssimas pessoas que dizem, porque há massivamente disseminado pela grande mídia, pelo senso comum, uma divisão farsesca entre esquerda e direita, o máximo que eu posso fazer é repetir isso indefinidamente. Mas eu acrescento que, se você quiser saber qual que é a minha posição num assunto específico que diga respeito a uma percepção popular, invariavelmente a minha opinião é a mesma da maioria das pessoas. Isso significa que eu sigo com a massa? Que eu sigo com o povo? Sim! E por quê? David Hume, meu filósofo favorito, costumava dizer que a verdadeira filosofia, no sentido da mais esclarecida, costumava ser mais parecida com a opinião popular do que a falsa filosofia. Que existia um certo afastamento da sensibilidade dominante da população quando os filósofos se direcionavam a uma certa intelectualidade mais isolada, mais exótica. Mas quando você dava saltos de qualidade no seu pensamento para um nível mais alto, você percebe que começa a haver uma reconciliação com os elementos das massas. Por quê? Bom, uma das formas de explicar isso é que a população, especialmente no sistema eleitoral, ela não vota em ideologias, ela não vota com base em princípios teóricos, ela não vota nem mesmo, em geral, com vieses conspiratórios. Ela vota de forma pragmática, ela vota de acordo com o preço do feijão, com o preço do gás, com a oferta de emprego, com a assistência social, com a presença do Estado. Então o voto dele é essencialmente pragmático. E esse pragmatismo é o resultado concreto das nossas percepções ideológicas, das políticas econômicas e do modo como o governo tenta guiar a sociedade. Se você não consegue gerar um resultado abertamente positivo para a sua população, o que você acha que deveria estar fazendo então? O que mais você deveria fazer a não ser gerar bem-estar geral para a população? Esse é o objetivo da própria ideia de governo. Esse é o sentido existencial de um Estado, de uma organização social com o objetivo de melhorar as coisas. Se você não consegue fazer isso, então para que está fazendo o quê? É por isso que um sistema que se caracteriza essencialmente para defender os interesses de uma minoritária elite, de uma ínfima elite de 0,0001%, ele evidentemente tem medo da soberania popular, ele tem medo do pragmatismo. Ela não quer saber de uma população efetivamente determinando os rumos da política. E por isso nós tivemos esses processos aí onde, após o processo golpista, todas as grandes resoluções do Congresso, nos governos Temer e Bolsonaro, todas foram antipopulares. Todas essas votações importantes jamais teriam passado pelo crivo popular. Elas atendem apenas a uma elite. E aí nós observamos que nessa piora econômica, nesse desemprego em massa, nessa carestia ensandecida, essa inflação descontrolada, esse prejuízo brutal para a maioria da população, os bancos ficam ainda mais ricos e aumenta o número de bilionários, ou seja, a concentração de renda aumenta. E aí você vê claramente que há uma disparidade brutal entre os interesses da imensa maioria e os interesses de quem detém os capitais. E é por isso que esses plutocratas, que são os que efetivamente governam, não podem tolerar populismo, não podem tolerar a soberania popular. Eles têm que desenvolver meios de manobrá-la, meios de distorcê-la, meios de corrompê-la. Por isso que nós temos que ter todo cuidado com qualquer tipo de rótulo depreciativo contra a soberania das massas, acusando a população de ignorante, quando na realidade essa manifestação pragmática das necessidades materiais da população é o que há de mais legítimo no resultado de uma política econômica, de uma manifestação ideológica. Enquanto os intelectuais ficam protegidos dos seus ambientes restritos, dos seus elitismos, eles ficam apartados de uma realidade concreta, diária. Você pode observar que a maioria deles que nutre esse tipo de rejeição contra a soberania popular, todos eles têm um certo grau de alienação da realidade e acham que podem ficar manipulando os sentimentos das massas, manipulando as forças políticas
para guiar o mundo de acordo com as suas convicções pessoais, porque eles se consideram ser iluminado, capaz de ver o que os outros não conseguem ver. Quando na maioria das vezes isso não passa de ego, isso não passa de imprudência, não passa de imaturidade. Por isso que eu acredito que Hume está certo. Quando você vai mais além, quando você se emancipa mais intelectualmente, quando você se aprofunda mais, a tendência é você perceber melhor as necessidades populares e entender que essa manifestação concreta ela é mais lúcida do que os nossos vieses ideológicos. É claro que, porém, isso se aplica a questões mais pragmáticas, a questões onde a opinião popular tem um certo peso, tem uma certa relevância. Evidentemente, a população não tem nenhuma opinião sobre política cambial ou qualquer outra abstração teórica. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 17 de abril de 2022. Muito obrigado pela atenção e, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. Obrigado.